Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Este guia foi um marco na história da educação física, na história do exercício físico para o nosso país. Ele já vem sendo desejado há muito tempo, mas a execução dele aconteceu no ano de 2020, em meio à pandemia. Então, houve uma seleção de pesquisadores, então teve uma seleção de pesquisadores de todas as regiões do país. Eu me candidatei e vários outros pesquisadores se candidataram. E em torno de 60 pesquisadores foram selecionados para escrever este documento. Escolheram homens, mulheres, pesquisadores mais experientes, menos experientes, pesquisadores de cada região do Brasil. Ou seja, para ter uma ideia, uma visão, né, de homens, mulheres, enfim, para que tivesse uma visão bem ampla sobre o exercício físico, atividade física e saúde. Eu nunca estudei outra coisa que fosse atividade física e saúde, exercício físico e saúde. E esses pesquisadores também, eles são pesquisadores que só atuaram nessa área. Pois bem, após serem selecionados, este trabalho começou. Então, se você olhar no guia que eu postei para vocês, ele está na língua portuguesa, tem um monte de desenho, de figurinha, que é o documento que tem que ser expandido para a população. A ideia é que vocês divulguem este documento mesmo. Este documento tem na capa, na contracapa ali, você olha, tem o nome de todos os pesquisadores. O meu nominho está lá, hein? Procura o meu nominho lá, Edna Maria de Camargo. Bom, nós trabalhamos nesse documento durante o ano de 2020 inteiro, em meio à pandemia. E ele foi publicado em 2021, ok? Teve uma repercussão positiva, algumas notícias negativas, mas a ideia é que ele não foi publicado para as pessoas fazerem exercício físico na pandemia. Porque quando ele foi lançado, as pessoas falaram, nossa, mas agora eles querem que a gente vá para a academia, fazer exercício? Não, ele é um documento para a vida. O guia, ele não é só para este momento da pandemia, ele é para a vida. Ele vem sendo já desejado, planejado há muito tempo. Foi uma grande coincidência ele ter sido publicado agora, né? Porque a gente começou em 2020, antes da pandemia, no comecinho do ano, aí veio a pandemia, o que a gente ia fazer? Tinha que terminar o trabalho, né? Mas esse era o recado principal que eu queria passar para vocês agora de início, que ele não é um documento que foi feito para a pandemia, ele é um documento para a vida. Ele é um documento que tem o objetivo de ajudar as pessoas a compreenderem mais sobre atividade física e sobre as possibilidades de se exercitar. Na aula passada, a gente falou sobre o Guia Mundial e eu mencionei que vários países possuem os seus guias. O Brasil não possuía ainda. Então, este é o primeiro documento em que os brasileiros recebem que trata do guia de exercício físico. Quanto exercício físico eu devo fazer? Quais as possibilidades que eu tenho de me exercitar? Então, por isso que eu falo que ele é um grande marco na história da educação física. Eu vou abrir e compartilhar a tela aqui com vocês. Enquanto isso, gostaria que vocês abrissem já o guia, porque enquanto você escuta a minha fala, você já verifica o documento, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês sobre os documentos que eu compartilhei. Vamos ver se fica bom. Cadê eu? Tá faltando eu aqui. Sobre os documentos que eu compartilhei, é que tem alguns outros materiais, como, por exemplo, eu publiquei ali para vocês Agora vai dar, gente, vai aparecer. Tá carregando só. Eu publiquei para vocês o guia de alimentação, então o guia alimentar para a população e o guia alimentar para crianças menores de 2 anos. Eu publiquei esse material ali para vocês terem ideia que este material, né, com os pesquisadores da nutrição, ele já existe há um bom tempo. E o nosso surgiu agora,
né? Então, para vocês verem que este documento já tinha sido publicado e que é legal sempre, eu sempre divulgo os dois, né? Então, é legal divulgar os dois documentos para as pessoas terem uma noção da quantidade de alimento, quais são os alimentos ideais e também da prática de exercício físico, da atividade física, ok? Que mais eu publiquei lá? Publiquei um livro do professor Marcos Narras. Este livro, ele está no site da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Eu já tinha conversado com vocês aqui sobre a sociedade, lembram? Então, este documento, eu quero que você faça o seguinte, você pare tudo que você está fazendo, pode terminar de assistir essa aula. Pega este livro, baixa ele aí no seu computador, no seu iPad, celular, deixa na nuvem, guarda ele, porque ele é uma bíblia da educação física. Eu diria que todo mundo que começa a estudar exercício físico e saúde, atividade física e saúde no Brasil, precisa ler este documento. Ele tem informações básicas, então, para você começar a compreender sobre quais são os conceitos, alguns você vai ver que são muito parecidos com o que eu mencionei aqui para vocês, mas ele acrescenta mais coisa. Lá tem alguns testes, por exemplo, para verificar a aptidão relacionada à saúde. Então, para você que deseja trabalhar como personal trainer, para ter ideia de quais testes, é muito bacana ler esse material. Então, esse livro do Marcos Narras, que está aqui na nossa aula 4, eu quero que você pare tudo que você está fazendo e você leia esse livro. Ele é tão bom, mas tão bom, que em uma semana você vai ler ele. Você vai devorar este livro. Então, eu diria que ele é um bom material para a gente começar a compreender sobre a área do exercício físico e saúde, atividade física e saúde. E por isso eu coloquei ele aqui agora, nessas primeiras aulas. E eu diria que o Brasil, ele chegou um pouquinho depois, quando a gente fala de pesquisa na área da atividade física e saúde, exercício físico e saúde. O mundo todo já pesquisava, por isso que existem tantos artigos na língua inglesa, e o Brasil começou a pesquisar um pouco depois. Então, a quantidade de estudos que existem na língua portuguesa sobre este tema são menores, ok? Mas sempre que tiverem estudos bons, que são marcos importantes na nossa área, eu vou postar aqui para vocês. Por exemplo, essa aula de hoje, todos os materiais são na língua portuguesa. Por quê? Porque o Guia de Atividade Física é feito para a população brasileira, então todos os materiais selecionados, eles estão na língua portuguesa. Então, para quem pediu documentos na língua portuguesa, essa é a aula que mais tem. Isso quase não acontece, hein? Essa é a aula que mais tem. Então, vamos lá. Então, aqui, projetei para vocês os dois documentos. Quero que fique maior. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Deixa eu ver se tá bom aqui. Senão depois fica muito pequenininho para vocês. Tá bom, né? Então, olha só. De um lado, o guia de atividade física para a população brasileira e do outro, também o guia mais específico para gestores e profissionais da saúde. Então, você que atua, a gente já sabe, pelas aulas passadas, que a educação física atua em várias posições, né? Em vários locais. Então, você que atua com gestão, com gestores, com pessoas que formulam, né, essas políticas públicas, este é um documento que você tem que levar para eles. Então, recomendações para gestores e profissionais da saúde é focado nesse grupo. O primeiro que está ali, capinha meio verde, ele é para a população, ok? Então, é numa linguagem acessível para a população. É legal que você leia esses dois documentos, ele é uma leitura muito fácil, muito gostosa de ler, você devora ele aí em alguns minutos, os dois. E são materiais que você sempre tem que ter. Então, esses dois materiais aqui, que compõem o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, são um marco na nossa área da educação física. E quero lembrar vocês também que este documento, ele tem em audiobook e ele tem em libras. Por quê? Porque a ideia é expandir mesmo, fazer com que todos os brasileiros tenham acesso a este documento. Então, se você conhecer alguém que precisa de um material específico,
entra no site da Organização Mundial da Saúde. Se você digitar no Google Guia da Atividade Física para a População Brasileira, já vai aparecer vários links que te levam para lá, ok? Para você conseguir baixar esses audiobooks e demais informações. Então, o que, que tem nesse primeiro material? Nesse material dos gestores, perdão. Nesse material dos gestores, nós temos por que, que os gestores precisam conhecer o guia, em que aspectos o guia pode ajudar na atuação dos gestores e como você pode inserir o guia de atividade física para a população brasileira na sua atuação, pensando na difusão e disseminação deste material, pensando nas ações de implementação dele e nas ações de monitoramento e avaliação do guia. A gente conversou sobre políticas públicas. Quando eu falei sobre os guidelines mundiais, falei muito, né, nessa questão de que o objetivo é criar políticas públicas. Então, a gente passa o conhecimento para a população, faz com que ela compreenda o quanto mínimo de atividade física ela deve fazer para ter benefício para a saúde, mostra as possibilidades dela se exercitar no parque, na praça, em casa, explica para ela que vai trazer benefícios se ela fizer atividade física de deslocamento, se ela fizer atividade física de lazer. O deslocamento, ir até a escola a pé, por exemplo, o de lazer, brincar no parque com o seu filho, tudo isso vai trazer benefícios. Ou seja, quais são as políticas públicas que podemos criar a partir disso? Então, tudo que a gente já vem conversando sobre políticas públicas, que a gente viu no Guia de Atividade Física, para o Guideline Mundial, funciona aqui para o Guia de Atividade Física para a população brasileira. Então, a ideia é a mesma. E no primeiro, que é o documento que tem que ser expandido para a população, ele é bem resumido. E deixa eu explicar uma coisa. Quando a gente criou este material, a gente criou um material gigantesco, um relatório lá de 200 páginas, que é o relatório principal. E daí, o que a gente teve que fazer? A gente teve que vir reduzindo ele, reduzindo ele, reduzindo ele. Por quê? Porque desse material foi tirado um relatório menor, foi tirado os artigos científicos, que eu já vou falar para você, foi retirado esse guia, onde teve desenho e tudo, que era para a população. Então, ele é o resumo do resumo do resumo. Por isso que ele é tão pequenininho, ok? Mas existem outros materiais mais amplos, como os artigos, que eu já vou mostrar para você ler e entender realmente da onde surgiu todo esse conteúdo. Então, esse guia, que é o resumo, ele é dividido em capítulo 1 até o capítulo 8, entendendo a atividade física para crianças até 5 anos, para crianças e jovens de 6 a 17 anos, para adultos, idosos, educação física escolar, o melhor capítulo que tem, porque eu participei desse capítulo, gente. Brincadeiras à parte. Mas ele é um diferencial, porque lembra que eu mencionei para vocês, na aula passada, quando eu falei dos guidelines mundiais, que não existe, ou quase não existe, né, muito pouco, os guidelines que mencionam educação física escolar, o Brasil mencionou. E o fato da educação física escolar estar aqui mostra a importância dela. E agora, no nosso país, com a situação que está a educação física escolar, tira a educação física escolar, reduz horário, coloca, tira, reduz horário, essa bagunça que está, cada vez mais os gestores precisam conhecer sobre esse documento, não só os gestores, mas toda a população. Então, eu acho que essa semana passada, eu vi muita gente postando, né, no Instagram, Facebook, Twitter, sobre a retirada das aulas de educação física no ensino médio. Então, quando você for falar dos benefícios e desejar postar na sua rede de personal que você tem, no seu perfil, né, que você deve estar construindo para vender o seu trabalho, o seu serviço, divulgue este material. Mostre para eles a importância da educação física escolar, que ela é citada no Guia da Atividade Física. Você pode ler ele para se guiar, para fazer suas postagens, ou seja, toda vez que a gente vai brigar por uma coisa, né, por uma causa, é legal a gente ter um fundamento. Então, esses materiais que a ciência apresenta, eles servem para embasar essa nossa luta, né? E esse guia foi elaborado com parceria com o Ministério da Saúde,
Sociedade Brasileira de Atividade Física também teve uma parceria, Universidade Federal de Pelotas e mais de 60 pesquisadores. Voltando, aí temos o capítulo 7, que é atividade física para gestantes e mulheres no pós-parto, e o 8, atividade física para pessoas com deficiência. Ou seja, ele ficou bem completinho e numa linguagem muito acessível. A linguagem está acessível e também as possibilidades, porque ele tem várias formas, né, de aproximar a população deste documento. Como eu falei, o audiobook, o Libras, existem outras possibilidades que aproximam. E essa é a ideia, né? Toda vez que a gente escrever um material hoje, a ideia é aproximar este material da população. Ele trabalha em cima dos 4 domínios que a gente viu: atividade física de lazer, ocupacional, doméstica e transporte. É a mesma ideia do guideline mundial. Menciona os benefícios, menciona as possibilidades de se exercitar, as oportunidades que as pessoas têm de realizar exercício físico. Ele também trabalha com frequência, tempo, intensidade, tipo. E, como eu falei, tem a educação física escolar como diferencial. E como guia, ele traz uma parcela muito grande da população. Ele não menciona aqui pessoas com alguma doença crônica, como o Guia Mundial mencionou, mas a ideia é que as pessoas com doenças crônicas sejam inseridas nos grupos em relação à faixa etária. Bom, como eu falei, ele é um documento gigantesco, e daí, cada grupo, porque cada capítulo que está ali é um grupo, então eu pertenci ao grupo da educação física escolar. Cada grupo de trabalho, né, escreveu o seu artigo. E ele está na língua portuguesa. Eu coloquei um link para vocês. No mesmo lugar que você achou o link desta aula, você acha o link dos artigos. Mas eu vou mostrar agora para vocês conhecerem um pouquinho eles. Todos estão publicados no site da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. Eu já mencionei aqui sobre essa revista para vocês. Então, se você digitar no Google lá, Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, já vai aparecer ela. Tem vários artigos lá legais na língua portuguesa, língua inglesa, espanhol, para você conhecer. Mas aqui em específico, vamos conhecer os artigos do guia. Esse aqui é uma abertura, ele foi escrito pelo professor Pedro Alau, Daniel Ampierre, então ele é uma abertura. O que é esse guia de atividade física para a população brasileira? Então, esses 2 pesquisadores contam um pouquinho sobre o que é o guia e essa versão, essa ideia, né, do guia. Deixa eu ligar aqui a bateria, se não cai, daí não dá, né, gente? Quero lembrar também que o professor Pedro Cury Alau, ele é o pesquisador responsável por esse projeto. Aqui nós temos mais 2 documentos, então, ele foi separado de acordo com os capítulos. Então, olha só, o gestante, mulheres no pós-parto, idosos, crianças até 5 anos, crianças e jovens, os adultos, pessoas com deficiência, pessoas que vivem, né, com deficiência. E, tchanã, a educação física escolar, olha o nominho da professora Edna Camargo ali, Edna Maria de Camargo. Bom, todos esses links para você baixar, eu coloquei aqui na aula 4. Não consegui colocar todos, porque existe um limite de material que eu posso baixar por aula. E por isso daí eu coloquei o link. Mas você clicando no link, ele vai abrir direto nesses artigos aqui, ó. Todos eles têm um linkzinho. Então, com este link você já baixa esses documentos, ok? Bom, esses documentos, eles foram realizados da seguinte maneira. Teve uma revisão muito ampla da literatura, revisão sistemática, revisão de escopo, uma revisão muito ampla da literatura em todo o mundo, para a gente entender quais estudos, né, quais guias já tinham sido publicados e que poderiam contribuir para a escrita desse nosso guia. Por exemplo, aqui na Educação Física Escolar, nós verificamos vários estudos de intervenção e também verificamos os guias existentes
em todo o mundo. Então, você vai ver que nós mencionamos que, olha, uma síntese de todos os estudos que a gente encontrou, que foram 22 intervenções, 80 guias, 60 relatórios, são números gigantescos. Nós fizemos a síntese de todo esse material e o resultado foi esse, que está descrito no artigo. E daí a gente menciona também que nós fizemos uma coleta de campo. Então, nós fomos investigar a população. Então, no caso da educação física escolar, a gente investigou os alunos, crianças e adolescentes, os pais, os professores, os gestores, toda a escola. Por quê? Porque a gente queria entender o papel da educação física lá dentro, a importância dela e como fazer para melhorar essas aulas. E este foi o resultado. Então, no caso da educação física escolar, o objetivo foi tentar mostrar um guia para os professores conseguirem passar esse conteúdo do exercício físico e saúde, da atividade física e saúde para os seus alunos. E lembrando que isso não é só tarefa do professor de educação física, por isso que a gente envolveu pais, alunos e a escola, gestores. Por quê? Porque para o profissional de educação física conseguir realizar qualquer coisa dentro da escola, todo mundo tem que estar ciente e tem que colaborar, porque é um trabalho com níveis de influência. Não adianta o professor de educação física desejar colocar um tipo de conteúdo ou realizar alguma tarefa lá, sendo que a escola não colabora com isso, sendo que os pais não colaboram com isso, sendo que os alunos não colaboram com isso. Então, a ideia foi juntar toda a revisão sistemática da literatura com essa coleta de dados que a gente fez na prática e trazer esse resultado para vocês em formato de um guia. Então, o guia da atividade física recomenda o quê? O que eu devo fazer nas aulas de educação física para tornar essas aulas melhores quando o tema é atividade física e saúde, exercício físico e saúde. Da mesma maneira, todos esses outros artigos funcionaram assim. Teve uma coleta na literatura de revisão e teve uma prática. Então, o guia para cada pessoa da população, para o idoso, para o adulto, para a mulher que está grávida, para a pessoa que vive com deficiência, para cada pessoa da população, foi escrito com base nesses dois conteúdos, a revisão da literatura e a coleta da prática, ok? E tudo está disponível no site da Revista Brasileira, por isso que eu separei os links para vocês de cada artigo, que vocês podem fazer a leitura tranquilamente. Normalmente a gente pega primeiro o artigo que a gente mais gosta. Por exemplo, se eu trabalho com idoso, eu vou ler o do artigo do idoso. Se eu trabalho com grávidas, mulheres, tem muito personal só de mulheres, né? Que estão tentando pegar essa fatia da população que está desassistida, né? Então, tem alguns professores que trabalham só com mulheres que focam nesse artigo. Então, eu diria, foquem primeiro, tenha como foco a sua área de atuação. É educação física escolar? Então, leia tranquilamente esse material primeiro. Como são muitos, com o passar do tempo você lerá, né, cada um desses materiais, ok? E qual que é a ideia, então? A ideia é a gente mostrar para a população que num tempo, num dia de 24 horas, ela consegue ser ativa fisicamente, que um dia mostra muitas possibilidades. Então, a partir do momento que o profissional de educação física tem o guia, esse guia vai ajudar o profissional de educação física e o guia também vai ajudar a população. Lembrando que o artigo científico nem sempre ele vai para a população, porque nem todo mundo da população é da área da saúde, nem todo mundo sabe ler artigo científico, nem todo mundo é pesquisador. Vocês vão conseguir ler este material e compreender. Talvez tenha alguma dificuldade ou outra, mais pequena, mas porque vocês têm nível superior, especialização, estão estudando esse tema já há algumas semanas aqui comigo. Então, para vocês será mais fácil ler um artigo científico, mas para a população não é o artigo científico que a gente vai passar, é aquele coloridinho que eu mostrei lá no começo, ok? O artigo científico é para nós, profissionais da área, pesquisadores, compreender melhor como que este guia foi criado, ok? Mas o que a gente vai passar para a população, que a gente vai
disseminar de conteúdo são as informações relevantes para eles. Ou seja, aquele guia coloridinho, o primeiro documento que eu mostrei para vocês, ok? Eu já usei essa frase na aula 3, repito ela. Se pudéssemos dar a cada indivíduo a quantidade certa de alimentos e exercício físico, teríamos encontrado o caminho mais seguro para a saúde. Talvez agora nós tenhamos encontrado este caminho, ou estejamos perto deste caminho, não é mesmo? Isso, saiu. Ok. Pessoal, nós completamos hoje 4 aulas já postadas para vocês. Eu diria que esta é a aula com maior gama de material que vocês podem ler e ter acesso, porque esses materiais estão na língua portuguesa. Os demais, a maioria era na língua inglesa, porque eu conversei sobre onde surgiu o exercício físico, atividade física e saúde. E ele surgiu fora do país, então por isso que os documentos eram na língua inglesa. Postei os materiais para vocês, sei que alguns talvez tenham dificuldade para ler esse material, mas eu quero garantir para vocês que as aulas, elas têm um resumo muito claro. Eu consegui fazer uma síntese muito clara de todos esses artigos. Então, se você quiser ter como base apenas as aulas, tudo bem, você pode se guiar apenas pelas aulas. Se você quiser se aprofundar nos artigos, eu recomendo que você use o Google Tradutor, use alguma outra ferramenta que traduza esses artigos se você tem dificuldade na língua inglesa. Infelizmente, esses artigos que eu mencionei para vocês, que contam toda a história, né, de quando surgiu, de quando as pessoas descobriram que exercício físico traria benefícios para a saúde, sobre a história da epidemiologia, tudo isso é na língua inglesa, ok? E por isso que eles foram publicados aqui para vocês. Eles são muito importantes, mas infelizmente estão na língua inglesa. Então, recomendo que vocês usem alguma ferramenta. Se você procurar hoje na internet, tem várias ferramentas para traduzir artigos, existem até algumas ferramentas que traduzem artigos em PDF mesmo, para facilitar a vida de quem tem dificuldades, ok? Não esqueçam de ler o livro do professor Narras, para tudo e ler esse livro, que esse livro vai ajudar muito você. E depois deixe seu comentário para ver se você gostou desses materiais que eu postei, para ver se os colegas gostaram. Quero saber qual a opinião de vocês em relação a esses documentos. E me dá sempre um feedback. Fica à vontade para me procurar aqui ou nas mídias sociais. Desejo um forte abraço e até a próxima aula.